que você faz, né, para calcular a quantidade de ração que vai ser utilizada, que você precisa fornecer para os peixes dentro do seu viveiro ou do teu ciclo de produção? E a questão é que se você encontra, ou que se você conhece exatamente a quantidade de ração que você usa ali no teu ciclo de produção, isso traz uma eficiência lucrativa muito grande. Sabe por quê? Porque a quantidade de ração, né, a quantidade de ração que vai ser fornecida ao longo do ciclo de produção, ela é tipo de parâmetro aí que impacta diretamente na lucratividade da sua piscicultura. Porque se a gente tem como objetivo na produção de peixes o ganho de peso dos peixes, né? E para que eu tenha o ganho de peso dos peixes, eu preciso que eles se alimentem da ração. Pensa comigo. O ideal é que quanto menos comida esses peixes comam, eles consigam ganhar uma quantidade muito grande de ganho de peso. É isso que a gente busca. É esse equilíbrio que a gente busca. Quanto de ração, qual é o mínimo de ração que eu posso fornecer para que o meu peixe tenha o máximo ganho de peso? Esse é o ponto de equilíbrio que a gente quer para a piscicultura. Então, quando você encontra essa quantidade certa de ração que precisa ser fornecida, você passa a ter eficiência. Soraya, mas a ração é muito cara, tá muito caro comprar ração. E sim, eu sei que tá muito caro comprar ração, ou pelo menos tá muito mais caro do que era há 5, há 7 anos atrás, né? E eu sei disso porque eu estou na produção de peixes, eu trabalho, né? Trabalhei durante muito tempo com ração e trabalho com consultoria também. Então, eu sei que esses custos aí com o preço da ração estão cada vez mais altos. Tá tudo bem. Acontece que se você encontra esse ponto de equilíbrio da menor quantidade possível de ração que vai ser fornecida para que o seu peixe ganhe o máximo quantidade de quilos, ou o máximo ganho de peso, cara, isso transborda lucrativamente a tua piscicultura. E para você entender, né, o quanto isso é importante, não é comer a maior quantidade de ração possível. Não é isso que vai trazer essa eficiência para a tua piscicultura. Não é você ficar jogando, como eu costumo dizer, né, algumas espécies de peixe, quando você pode pegar lá uma cadeira, colocar na beira do viveiro, na beira do teu tanque de peixes e ficar jogando ração o dia inteiro, que existem algumas espécies de peixe que vão passar o tempo todo comendo peixe. A tambatinga é um grande exemplo disso. Super voraz, come muita ração, e se você não encontra esse ponto de equilíbrio, você vai fornecer ração até saciedade do peixe, que em algumas fases, ou dependendo da espécie, você não encontra essa saciedade do peixe. Então, você ter conhecimento do quanto de ração fornecer, isso traz muita eficiência para o teu negócio. E aí, quando eu falo esse ponto de equilíbrio, né, de a menor quantidade de ração possível para o máximo ganho de peso, é justamente o que a gente chama de conversão alimentar. Se você ainda não sabe o que é conversão alimentar, ou porque não me acompanha aqui há muito tempo, ou porque ainda não é meu aluno, dá uma pesquisada depois sobre conversão alimentar no meu canal do YouTube, que tem um vídeo falando única e exclusivamente sobre esse tema, que vai te ajudar muito a trazer essa eficiência produtiva para a tua piscicultura, tá combinado? E aí, ok, né? Você já entendeu que a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio do menor quantidade de ração possível para o máximo ganho de peso, buscando a melhor conversão alimentar, né? Uma conversão alimentar ideal aí, que não adianta você ficar alimentando grande quantidade, que não é alimentar em quantidade os teus peixes que vai trazer eficiência de produção. Porque o peixe vai sim comer, mas nem tudo aquilo que ele come é transformado em ganho de peso corporal. Entenda isso. Não é 100% da comida que é ingerida por parte do peixe, da ração que é ingerida por parte do peixe, que é transformada em ganho de peso ou em fibras musculares. O filé do peixe, a posta do peixe. Não é. Então, se você dá excesso de ração, o peixe pode até comer, mas aquele excesso que ele consome, ele não vai te dar ganho de peso, ele vai excretar, vai produzir ainda mais fezes, né, prejudicando a qualidade de água, enfim, que é um tema para uma outra live aí, tá? Mas o que você precisa saber é isso.
quando você entende que existe esse ponto de equilíbrio e que não é um alimentar em grande quantidade que vai trazer eficiência para o teu negócio, pronto, você já está com a metade do caminho andado, né? Porque isso é o tipo de informação que poucos psicultores sabem. Ok, aí sabendo disso, qual é essa quantidade? Né? Mas ok, então qual é essa quantidade? Então, olha só, foi feito um estudo, tá? Um estudo com uma espécie de peixe, o pintado, que é um peixe carnívoro, então a ração que a gente usa para esse peixe carnívoro é uma ração com teor de proteína mais alto, então é uma ração mais cara, é um sistema de produção com custo mais alto, inclusive. E aí, esse estudo foi feito, eu alimentando os peixes o tempo todo, na fase, que eram peixes de 380 gramas aproximadamente, até que eles atingissem aproximadamente 1,4 kg de peso corporal. Então, eu tive lá três tanques de peixes que começaram com esse peso de 380 gramas, 3 que foram alimentados 120 dias com 5% de ração em cima do peso vivo deles. Ou seja, 380 gramas é o peso inicial desse peixe, a quantidade de peixes que eu tinha ali dentro daquele viveiro, que eram 5.000 peixes, vezes. E aí eu multiplicava lá por 5% da biomassa. Você pode fazer essa continha aí se você quiser, tá? Se tiver com uma calculadora, faz essa conta. Então, nessa primeira quantidade de peixes, foi alimentado 5% do peso vivo deles. Então, você tem esse valor aí total, multiplica por 5%, era a quantidade de ração que era fornecida por dia ali para aqueles animais, ok? Ao longo desses 4 meses de ciclo de produção, e é claro, né? Esse exemplo aqui que eu estou dando, o ajuste da quantidade de ração foi feita ao longo do ciclo. Então, quando o peixe tinha lá 500 gramas, foi aumentada a quantidade de ração, mas sempre mantendo essa taxa, 5% do peso vivo do animal, ok? Então, grava esse número aí, 5% do peso vivo do animal. Nessa fase de produção, 380 até 1,4 kg de peso corporal do peixe. E um outro lote foi alimentado, então, outros 3 tanques, contendo também 5.000 peixes, foram alimentados com um período do ciclo de produção, com jejum. Então, esses animais ficaram durante 30 dias recebendo nada de alimento, nada de alimento, 0% do peso vivo, ou seja, não foi fornecido alimentação durante 30 dias para esses animais. E os outros 90 dias, né? Então, durante 4 meses, aí 120 dias, o período da fase, peixes também pesando 380 gramas, chegaram ao longo dos 4 meses com 1,4 kg de peso corporal, mas consumiram menos ração, porque durante 30 dias consumiram zero de ração, né? Zero de ração. Isso me dá uma quantidade de 12% a menos de ração fornecida no período. Gente, olha essa informação, tá? Olha essa informação. Lotes de peixes com o mesmo peso inicial, que durante os 4 meses de produção tiveram o mesmo peso final, só que um lote ele consumiu uma quantidade de ração e o outro lote ele passou por um período de jejum, tá? E ele consumiu 12% a menos de ração no período. 12% a menos de ração dava o equivalente a 3.000 quilos de ração a menos, tá? 3.000 quilos de ração a menos no período. 3.000 quilos de ração a menos. Se você quiser fazer a continha aí em reais, quanto isso significa, pega o preço do quilo da ração que você está pagando hoje, ou então joga um preço médio aí de R$ 4 o quilo, tá? Faça 3.000 quilos vezes R$ 4 o quilo, para ver o quanto em dinheiro foi fornecido a menos de ração nesse tanque, onde passou por 30 dias de jejum esses peixes.